Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Meu entrevistado de hoje será Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas. E o tema da nossa entrevista será transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes. Vinícius, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer, é uma honra ter você aqui no programa. Bom dia, seu Divino. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos aí, em nome da MP Agro, a oportunidade de estar apresentando um pouco mais sobre a nossa atividade no agro. Vinícius, eu achei muito interessante essa pauta, esse tema, porque nós estamos no momento em que o produtor rural se preocupa muito com os custos de produção. Ele coloca tudo na ponta do lápis e, se não colocar, não tem como ficar na atividade, né? E eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho que vocês realizam, quem é a MP Agro, onde que essa empresa está instalada e qual o tipo de trabalho que ela fornece ao produtor rural. A MP Agro, seu Divino, ela está localizada atualmente na cidade de Ibaté. Nós estamos em operação há 10 anos. E nosso principal foco é a questão da sustentabilidade e qualidade para o produtor, né? Sempre foi a questão mais associada à nossa empresa. Nós surgimos aí devido a uma demanda de grandes grupos na questão de reutilização de equipamentos automotrizes parados ou sem viabilidade de custo, né, de negociação. E daí veio o surgimento das linhas Z, que é nosso carro-chefe. O que é exatamente essa linha Z, Vinícius? A linha Z, Divino, ela é a transformação do autopropelido com tanque de pulverização e uma caixa adubadora, né? Um autopropelido capaz de fazer adubação a lanço, onde há o aproveitamento de 70%, né, do total do equipamento, que na verdade nada mais é do que o sistema automotriz, né? Chassi, pneu, motor, e fazendo com que essa viabilidade seja maior cada dia mais. Vinícius, o que acontecia com esses equipamentos antes das pessoas começarem a querer fazer essa transformação? Eles ficavam parados lá na fazenda? Então, ô Divino, aconteciam diversas coisas, tá? Uma delas é a parada desse equipamento para tentativa de negociações futuras, né? É muito comum no agro aí nós encontrarmos situações de troca, né? Troca, venda, e esse valor, quando feito, ele tem que ter um valor proporcional para que acaba compensando a troca do autopropelido, né? Mas a grande verdade é que nem sempre a gente consegue ter essa troca num valor teoricamente bom, né? E visto essa entranha, né, essa questão de preço, veio a ideia da MP Agro de refazer todo esse sistema, né? Porque se formos parar para ver, teoricamente, um sistema de pulverização hoje, ele tem a vida útil, comparado com uma caixa inox, muito baixa. Porque no sistema de pulverização, nós temos presentes nela a barra, certo? As mangueiras de fluxo hidráulico, né? De fluxo hídrico, perdão, que é a questão do tanque líquido, e os bicos. Por serem de um polímero, né, uma questão de plástico, eles têm aí uma durabilidade muito inferior comparado com o tanque de inox. Qual que é a vida útil de um pulverizador autopropelido, Vinícius? Atualmente, Divino, nós estamos conseguindo fazer com que esses autopropelidos eles tenham aí, né, uma vida útil pós transformação de até 10 anos de implemento, tá? Não podemos aí considerar de maneira geral o sistema automotriz, visto que ele precisa aí de uma revisão, né? Ele precisa estar em condições de viabilidade para estar fazendo essa instalação.
Apesar do desgaste do sistema de pulverização que você colocou aí anteriormente, Vinícius, é muito comum encontrar o sistema motor do equipamento em bom estado de uso? É muito comum, nós encontrarmos, né, esses equipamentos com uma rodagem em horas de trabalho baixas, né, ou medianas a ponto de possibilitar essa troca, né. É, o sistema automotriz, indiretamente, ela tem aí uma perspectiva de vida útil maior, bem superior, comparado ao equipamento acoplado de pulverização, né? O sistema de pulverização, teoricamente, ele tem que ser feito manutenções periódicas e com tempo hábil, né? Demandando aí a questão de pinturas, a questão de trocas de bico, trocas de mangueira, né? Então, a gente acaba possibilitando o uso desse autopropelido em mais 10 anos aí de implemento intacto. Essa parte que vocês utilizam do equipamento é uma parte que é mais o quê? É aço inox? O que é? Nós utilizamos, a princípio, Divino, o sistema automotriz do autopropelido, que basicamente seria, né, os motores, o chassi de fixação e os pneus, tá? Existem casos aí da questão de agricultura de precisão também, então, se já for embarcada junto ao autopropelido, também há a possibilidade de utilização, né? Mas, a princípio, na questão mais focada, seria mais esse sistema automotriz. Tá, pelo que eu estou entendendo aqui, então vocês têm várias configurações diferentes para cada equipamento? Vocês personalizam? Como é que funciona? Atualmente, a MP Agro ela trabalha com dois modelos de linha Z, tá? Nós trabalhamos com a linha Z4, que são 4.000 litros, e a linha Z6, que são 6.000 litros. Tá? Elas conferem aí a questão de utilização do sistema hidráulico do próprio autopropelido. Existem sim alguns modelos que são independentes, mas na maioria dos 25 do total de autopropelido possíveis de transformação, 20 acompanham com o mesmo sistema hidráulico do autopropelido, né, a utilização do mesmo sistema hidráulico. Essas máquinas elas são passíveis a opcionais, onde a gente pode considerar a questão de lona fácil, que é a lona em cima do autopropelido, corte de seção, que é a possibilidade de fechamento de comporta direita ou esquerda para economia, né, de aplicação de adubo em áreas às vezes de reserva, evitar uma sobreposição de adubação, esses pontos que são bem característicos na questão de economia e custo-benefício de aplicação, tá? E também o sistema de agricultura de precisão. Atualmente, nós da MP, nós trabalhamos em parceria com duas grandes empresas que são ligadas a esse termo. A primeira é a Hexagon e a segunda é a Inteliag, onde nós conseguimos aí uma conexão por meio de plug and play, né, o tipo de conexão, mas o pessoal normalmente conhece por Isobus. E ela possibilita aí a ligação do nosso sistema, né, da nossa caixa de implemento, junto à tela do cliente. Existem algumas limitações, mas não são tantas quanto em outras máquinas, sabe? Ela tem uma grande aceitação nas telas presentes hoje no mercado. Vinícius, vocês estão no interior de São Paulo, é isso? Isso, exatamente, Divino. Mas vocês têm uma atuação fora do estado de São Paulo também. Por exemplo, aqui em Goiás, no sudoeste goiano, vocês têm uma atuação também? Sim, atualmente nós atendemos a nível nacional, tá? Nós temos consultores técnicos distribuídos pelo Brasil todo. Atingimos uma grande parte do centro-oeste brasileiro, principalmente pelo fato de nossa maior centro de atuação mesmo, né, ser em grãos e algodão, né? Mas também temos aí clientelas como usinas, né? No entanto, como eu havia comentado, nossa maior clientela é ligada a grãos e algodão. Ok.
Bom, só para aquele produtor que está nos ouvindo agora, Vinícius, que está tentando entender como é que vocês fazem essa transformação. Como é que é feita a transformação do equipamento de pulverizador para um distribuidor de fertilizantes? A transformação divina ela acontece da seguinte maneira. A princípio, nós temos que entender a questão do porquê da transformação, né? Então, nosso principal intuito aí é gerar uma economia e a questão de sustentabilidade no negócio do cliente, tá? Então, o que é necessário para que seja passível essa instalação? O sistema automotriz ele tem que estar em total funcionamento, tá? Revisado. Necessita-se aí a retirada do tanque de reserva e as barras de pulverização, tá? Atualmente a MP, aliás, desde o princípio, mas mais fortemente agora na questão de várias liberações de maquinários, né, de modelos de maquinários, a gente tem se empenhado muito na questão de possibilidades. Então, hoje nós atuamos diretamente com 25 modelos de autopropelidos, onde cada um deles recebem aí um chamado aí, né, de frame de adaptação. Então, ele é uma peça de adaptação onde, ao ser retirada essa barra e esse tanque, há a possibilidade de fixação da nossa caixa junto ao autopropelido, tá? Então, toda a nossa engenharia, ela é composta, né, ela é focada nesse ponto de adaptação e possibilidade de execução, levando, assim, a qualidade e a eficiência nessa atividade, tá? Bom, você havia falado em vida útil de 10 anos. Isso chega a ser uma garantia, é uma promessa ou é apenas um dado estatístico? Olha, pode ser que o seu equipamento venha a ter uma vida útil mais de 10 anos. Como é que é isso? Ou pode ser que seja mais ou menos, depende da operação? Como é que funciona isso? Divino, é importante nós tocarmos nesse assunto de durabilidade, numa questão mais estrita, porque é o seguinte, o que dá essa garantia de 10 anos, né? O que compromete a nossa máquina a funcionar por 10 anos? Veja bem, é a questão do implemento em si. A MP, ela tem atualmente, até aqui em loco, a primeira unidade de linha Z fabricada, tá? Ela está inteiriça, tá? Ela não está com nenhum problema e ela estava em atividade há mais de 10 anos. O nosso principal ponto, Divino, é que nós somos especialistas na questão de manufatura do inox, tá? Visando a questão de distribuidor a lanço. Então, o que acontece? Como nós trabalhamos hoje com aço inox, ele nada mais é do que uma camada passiva de cromo e níquel, tá? Onde ele compromete, né, onde ele garante a isenção de corrosão com o tempo. Então, o aço inox, ele contém uma camada passiva, tá, de cromo e níquel, onde ele consegue manter a estrutura em total condição, né, mesmo sujeito à questão de intempérie, em questão, né, que a gente fala de intempérie no caso climático, que seria água, né. A única questão que nós temos que colocar na ponta é que toda parte de carbono, né, que é um outro tipo de aço também, onde é feito diversas máquinas, né, implementos, ele tem um alto grau de corrosão, né? Então, o que nos garante essa durabilidade e resistência é que nossa máquina ela é 100% inox, tá? Ela é inox desde a caixa, né, que inclusive existem diversos modelos com caixa de inox, mas nenhuma delas se compara à nossa, que contém mão francesa, que contém chassi, que contém esteira, né? A questão de geral em inox. Então, o que garante essa durabilidade no nosso produto hoje é a questão do inox. E é até por isso que a gente pede, né? A gente sempre ressalta a questão de entendimento do que seria essa durabilidade. Porque falar que dura mais 10 anos um sistema automotriz, a gente pode estar sendo um pouco equivocado. Mas quando a gente fala diretamente do implemento em si, você pode ter certeza que ela vai ter uma longa vida útil aí para ser utilizada, tá? Vinícius, eu estou aqui processando as informações e estou imaginando o seguinte, o aço inox, ele é muito caro. Isso não acaba inviabilizando o custo dessa transformação? A gente tem que tentar entender, Divino, o que seria a elevação de custo, tá? Porque elevação de custo a curto prazo
não tem como a gente ficar discutindo, tá? Até porque, se você for ver na questão de mercado, as nossas máquinas elas têm um preço diferente do que a maioria apresenta. No entanto, se a gente colocar numa linha do tempo a longo prazo, as nossas máquinas elas têm menos manutenção, tá? Então, assim, vamos pensar por questão de manutenção entre safra. Nossa máquina, por ser inox e não ser carbono, ela não depende de manutenções periódicas. Por exemplo, a pintura. No carbono, acontece a pintura, né? E o tratamento desse carbono para que a durabilidade dele seja estendida. No nosso caso, não. No nosso caso, a única manutenção que é feita é a limpeza. E por que a limpeza, ô Divino? Pelo seguinte fato de que a camada passiva que eu comentei sobre o inox, ela é dada a princípio do contato do cromo com o oxigênio, tá? Então, quando acontece esse contato, vem a criação, né, a formação de uma camada passiva, onde ela evita esse tipo de corrosão. E, consequentemente, a durabilidade desse produto ele acaba sendo mais longa, tá? Outros pontos que são interessantes da gente comentar, né, e fomentar nessa questão é a reutilização do sistema automotriz, né? Se nós formos hoje comprar um sistema automotriz e fazer adaptação, instalação de uma caixa num autopropelido, a economia ela pode se dar até em 80% numa compra de um novo, né? Sem contar que, a partir do momento que nós fazemos essa troca, que a gente faz com que a durabilidade desse material, né, desse implemento, ele seja mais longo, a gente evita a geração de sucata, entendeu? Então, se nós formos colocar na ponta do lápis em questão ambiental, né, que é a questão de sustentabilidade, a questão de reutilização de material automotriz, que é óleo, que é motor, que é pneu, né, princípios poluentes, e também a questão de manutenção a longo prazo, a gente consegue colocar que nossa máquina ela é muito mais viável do que as outras, entendeu? Então, por mais que a matéria-prima seja inox e o inox sendo mais caro, ele compromete aí essa garantia de tempo, né? De economia a longo prazo, tá bom? Ou seja, isso o produtor vai ter um aporte financeiro maior no início, mas ao longo do tempo, diluído, isso vai valer muito a pena. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Vinícius, um dos gargalos desses equipamentos são os amassamentos nas linhas da lavoura. É muito falado esse assunto, vira e mexe, tem alguém falando a respeito disso. Com essa transformação, esse problema, ele é amenizado, ele deixa de existir? Divino, com certeza, tá? Com certeza, a princípio, pela utilização do rastro do pulverizador, né? Que consiste aí numa bitola padronizada, mas você não tem aquelas máquinas pesadas e pequenas para passar na plantação. Então, com isso, você evita aí o amassamento das plantas e, consequentemente, você evita o estrago aí na questão de produção, né? Porque acaba que esse amassamento ele acaba diminuindo de alguma forma a produtividade, né? Com certeza, com certeza. E além do mais, Divino, é válido a gente estar reforçando essa questão do amassamento, que ela é realmente um problema, né, que é gerado na questão de utilização de maquinários menores, mais pesados e tudo mais, mas também a gente tem que ter na visão que além do amassamento, essa prática, esse manejo, ele acaba possibilitando até mesmo o fracionamento de adubação, tá? E esse parcelamento de adubação consiste teoricamente na questão de nitrogênio, né? Que nós do agro temos aí a sabedoria de que as fontes variadas de cada nitrogênio, ela consiste numa perda, né? E a utilização desse sistema mais alto, que consegue fazer uma entrada, né, na lavoura com um tamanho um pouco maior, você consegue ainda fazer esse parcelamento sem gerar nenhum problema na produção, na produtividade.
Muito interessante, muito interessante. Essa máquina transformada, Vinícius, ela proporciona mais agilidade nesses processos de adubação? Permite sim, Divino, visto que, se formos comparar, né, a velocidade que um autopropelido roda na produção e um trator, a velocidade de 6 a 25 km por hora do autopropelido, ela consiste aí, né, ela condiz aí com maior velocidade da aplicação, tá? As nossas caixas, né, nossos distribuidores de fertilizante, eles têm como padrão a faixa de aplicação em até 36 metros. Então, até 36 metros, por quê? Porque também temos que considerar o produto que está sendo aplicado, tá? Isso a gente relaciona com relação à densidade, à granulometria, né, que são o tamanho dos grãos. Então, alguns fatores que nós entendemos que são fatores determinantes para essa faixa de aplicação. Mas considerando 36 metros de aplicação como base, mais essa velocidade, você consiste aí numa aplicação muito mais rápida. Essa capacidade de velocidade maior, ela não influencia na qualidade dessa adubação? Ela pode influenciar uma vez que a vazão seja maior, tá? Ou menor. Então, o que acontece? Nosso range de aplicação nessas máquinas hoje, elas são entre 15 kg por hectare a 700 kg por hectare, tá? Então, há necessidade aí de um balanceio na questão de velocidade mais faixa de aplicação, tá? Junto a esse volume aplicado, para poder entender o quão seria o ideal essa velocidade para atingimento do potencial produtivo. Vinícius, um dos pontos que está tirando o sono de muitos produtores é o custo do diesel. O combustível está caro demais da conta. Como é que é o gasto com combustível utilizando essa máquina transformada? Se nós formos parar para comparar, né, mais uma vez aí com o sistema tradicional de arrasto, a transformação do autopropelido com esse tipo de distribuição, ele garante aí uma rodagem muito mais rápida, mais veloz e, consequentemente, aí um gasto energético menor, né? Então, comparado com a força que o trator tem que fazer, né, com o custo do diesel que ele obtém a partir do arrasto de uma máquina de aplicação, comparado com o sistema de autopropelido, ele é 1000 vezes menor, se a gente for parar para ver. Eu não posso falar 1000 vezes, mas a questão é que a quantidade de economia que é gerada a partir do autopropelido, ela é muito superior comparado com o trator, tá? Porque o trator ele tem toda essa potência necessária para puxar a máquina de arrasto, certo? A questão do autopropelido, ela já tem o sistema de distribuição totalmente dimensionado para aquele peso de chassi, né? E, consequentemente, para a potência que aquele autopropelido consegue puxar, tá? Então, toda a nossa engenharia teve todo esse cuidado em relação a fazer essa avaliação do peso de chassi, peso de distribuidor, né? E, consequentemente, o gasto energético desses implementos. Muito bem. Em resumo, a adubação ela tem um dos maiores custos no processo da operação da lavoura. Com essa transformação, o produtor vai acabar tendo uma performance melhor com um custo menor. Seria isso? Sim, exatamente. Hoje a atenção é relacionada aos preços, né, Divino? Tá uma loucura. O mercado ele tá passando por diversas situações delicadas, principalmente em relação a preço de adubação. Então é um ponto que tem que ser bem levado a sério na questão de manejo do solo e da produção, né? Então, o que acontece? Com essa transformação do autopropelido, assim como diversas pesquisas já, inclusive a Embrapa, que é um grande carro-chefe aí de questão dessas pesquisas, o parcelamento, o fracionamento da adubação nitrogenada, ela é uma grande vantagem na questão de produtividade, altura de planta e tudo mais, tá? Então, quando a gente condiz com essa realidade, a gente entende que há necessidade aí de um sistema eficiente, né, e que consegue condizer com a realidade do produtor. Então, junto com o desligamento de seção, que é a possibilidade de ser instalado na nossa máquina, e a entrada de parcelamento, né, do nitrogênio, evitando perdas por volatilização, lixiviação, que são métodos de perdas do nitrogênio, a gente consegue aí garantir uma aplicação assertiva num período crítico de necessidade da plantação, tá? E, como havia comentado, com o desligamento de seção, a gente evita desperdício em regiões onde há uma sobreposição desnecessária, tá? Existe um padrão de sobreposição na adubação,
e a gente evita com que esse padrão ele se perca, tá? Então a gente consegue sempre fazer um parcelamento, um fracionamento, tá? E condizer com o desligamento de lado direito, lado esquerdo, e evitando áreas, o gasto, né, maior de adubo e, consequentemente, o custo de produção. Vinícius, eu adorei nosso bate-papo, eu acho que foi muito produtivo, eu tenho certeza que o produtor rural que está nos ouvindo agora está muito feliz com essas informações que você trouxe. Muito obrigado, um excelente dia de trabalho para você e estamos aqui à disposição, viu? Divino, nós que agradecemos aí a oportunidade de estar apresentando a MP Agro e as soluções que nós temos no nosso portfólio. Foi uma honra estar comentando aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que a MP Agro vem causando aí no mercado do agronegócio, e estamos à disposição para sanar qualquer dúvida e atendê-los da melhor forma possível. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, dá uma chegadinha lá no canal do YouTube Agro e Prosa. Isso mesmo, Agro e Prosa. E procure pelo vídeo Transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes. O Vinícius e eu estaremos batendo um papo lá no YouTube a respeito desse assunto. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.